Fala galera, mais uma análise pré-jogo de Fluminense e Corinthians pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes, considerando o mando de campo, o Fluminense nas últimas 10 rodadas fez 6 jogos em casa. Vitórias contra Palmeiras, Santos, América, Cruzeiro e Fortaleza e derrota para o Botafogo, 83% de aproveitamento. Já o Corinthians, nas últimas 10 rodadas, fez 4 jogos fora de casa, empates contra o Inter e o Cruzeiro, e depois derrotas para Fortaleza e São Paulo. 17% de aproveitamento para o Corinthians nesses últimos jogos. Agora vamos olhar para algumas estatísticas, tanto de Fluminense quanto Corinthians, nesses últimos jogos. Então, em termos de posse de bola, Fluminense teve em média 65% de posse de bola nesses jogos contra 35% dos seus adversários, um número alto para um mandante aí no caso do Fluminense. Em termos de passes decisivos, em média 10,7 por jogo para o Fluminense e 9,5 para os seus adversários. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou então pré-assistências, né, que é um passe que antecede uma assistência para gol. Aí um certo equilíbrio nos jogos do Fluminense. Em termos de expectativa de assistências, 0,73 para o Fluminense e 0,66 em média para os seus adversários. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade dos times em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente os jogadores finalizam em gol, ou se finalizam, não necessariamente marcam gol. Mas a ideia é ver se o time tem capacidade de levar a bola até regiões do campo mais favoráveis para marcação de gols. Então, esse 0,73 para o Fluminense como mandante é um número de médio para baixo, e dos seus adversários tem sido números medianos aí, em média, nos últimos jogos. Agora, olhando para estatísticas mais relacionadas às finalizações. Em média, o Fluminense deu 14,5 chutes a gol e os seus adversários 12,2. Mas só a quantidade de chutes não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades e nem dos chutes propriamente ditos. Então, por isso, a gente já tem duas estatísticas aqui para ajudar a gente, que é a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A expectativa de gols mede a qualidade das oportunidades criadas e a expectativa de gols pós-chute também considera a qualidade dos chutes. Então, com base na qualidade das oportunidades que o Fluminense teve nesses jogos, em média, a expectativa era que ele marcasse 1,39 gols por jogo e os seus adversários 1 gol por jogo. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes, a expectativa de gols do Fluminense sobe para 1,43 gols por jogo e dos seus adversários cai para 0,64 gols por jogo. Em termos de gols efetivamente marcados, o Fluminense marcou 1,33 gols em média e os seus adversários 0,67. Então a gente vê que nesses últimos jogos o Fluminense tem se sobressaído aí, em média, né, em relação aos seus adversários, desde chutes a gol, quando a gente considera a qualidade das oportunidades, a qualidade dos chutes e os gols efetivamente marcados. Agora vamos olhar as estatísticas pelo lado do Corinthians. Em média, os adversários do Corinthians têm tido 52% de posse de bola e o Corinthians 48%. Em termos de passes decisivos, os adversários em média têm 14,2 e o Corinthians apenas 4. Em termos de expectativa de assistências, os adversários têm cerca de 1,35 por jogo e o Corinthians 0,41. Então, nessa parte de criação, o Corinthians tem, em geral, tem ido pior do que os seus adversários nesses últimos jogos. Agora, passando para as finalizações. Em média, os adversários do Corinthians têm dado quase 20 chutes a gol por jogo e o Corinthians 6,5. Colocando a qualidade das oportunidades criadas, os adversários tinham uma expectativa de gols de 2,13 por jogo e o Corinthians 0,57. Colocando a qualidade dos chutes na análise, a expectativa era que os adversários marcassem 1,77 gols por jogo e o Corinthians 0,78. E gols efetivamente marcados, em média 1,75 para os adversários e 1,25 para o Corinthians. Aqui a gente vê que, em geral, as estatísticas aqui de finalizações têm sido mais favoráveis aos adversários do Corinthians do que para o Corinthians. A única coisa aqui é que o Corinthians tem marcado razoavelmente gols fora de casa, né? 1,25 em média para um visitante é um número de médio
para alto. E aí, para finalizar nossa análise pré-jogo, eu trago aqui palpites para o jogo, tá? Mas a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas, porque as casas de apostas, elas, para você fazer recomendação de apostas, não basta saber, né, ou acertar uma probabilidade de quem vai vencer ou empatar ou perder. Tem ali outros ingredientes para a gente conseguir tentar ganhar dinheiro com apostas, né? E a ideia aqui não é essa. A ideia é olhar para o retrospecto aí desses últimos jogos, tanto de Fluminense e de Corinthians, e tentar entender como que isso pode refletir num resultado para o jogo entre essas duas equipes. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil partidas entre Fluminense e Corinthians, considerando a expectativa de gols desses dois times nos últimos jogos e o que eles cederam para os seus adversários, e também a expectativa de gols pós-chute, tanto de Fluminense quanto de Corinthians, e o quanto eles cederam de expectativa de gols para os seus adversários também. Então misturei todos esses números e fiz a simulação. Então, para 10 mil partidas simuladas, a probabilidade de vitória do Fluminense, com base na expectativa de gols, é de 61%, 23% de empate e 15% de vitórias do Corinthians. Os resultados mais frequentes aqui são vitórias do Fluminense por 1-0 e 2-0 e depois um empate em 1-1. Quando a gente coloca a expectativa de gols pós-chute como base para análise, os números ficam razoavelmente parecidos: 58% de chance de vitória para o Fluminense, 25% de empates e 17% para o Corinthians. Os resultados mais frequentes aqui também meio que se repetem: 1-0 e 2-0 para o Fluminense e o empate por 1-1. Então a gente vê aí um favoritismo para o Fluminense claro nesse jogo, com base no retrospecto recente das duas equipes. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Fluminense e Corinthians. Espero que vocês tenham gostado da análise. Peço para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para que o YouTube divulgue mais esta análise. E falou!